Vamos iniciar o nosso estudo hoje. Hoje nós estamos ainda no capítulo 19 de Apocalipse. Capítulo 19 de Apocalipse, continuação a partir do versículo 11. Hoje nós vamos falar sobre a vinda de Jesus. É o cumprimento de toda a palavra de Deus, né? A vinda de Jesus. A Bíblia toda fala da vinda de Jesus. As cartas de Paulo todas falam da vinda. Essa é literalmente a segunda vinda de Jesus, onde todo o povo de Deus espera, né? Muitos até não acreditam no arrebatamento, mas nunca crê na vinda de Jesus. Nós cremos que há um arrebatamento e cremos que há a segunda vinda de Jesus. Como a própria palavra fala, a vinda de Jesus ela não é surpresa. A Bíblia diz que a segunda vinda de Jesus, ela vem no final da grande tribulação. Então, a igreja sabe que no fim da grande tribulação, Jesus vem, né, com seu exército para resgatar, tomar o reino que foi entregue a Satanás, destruir todo o império da Babilônia, né, a Babilônia, entre aspas, nós já estudamos, que é os impérios mundiais, como é que eu vou dizer? Os reinos que foi entregue na mão de Satanás. Então, Jesus vem para resgatar essa segunda vinda. Por isso que a Bíblia fala, eu não vou entrar muito na questão do arrebatamento, mas só para fazer uma diferença. O que acontece no arrebatamento? O arrebatamento, a Bíblia fala que vem como um ladrão, onde ninguém espera, ninguém sabe o dia nem a hora, e também fala que onde houver 2 ou 3, um será tomado, outro fica. Diz que não abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados, né? Esse é o arrebatamento. Agora, a vinda de Jesus já é diferente. A Bíblia diz que, agora já vou começar a citar os versículos, né? Que diz, Mateus 26, 63 e 64, diz assim, Jesus, porém, guardava silêncio. Isso quando Jesus estava perante o Sinédrio, né? Perdão pela palavra. Jesus perante o Sinédrio, quando ele estava sendo condenado, né, na crucificação, ele disse assim, Jesus, porém, guardava silêncio. E alguém diz assim, conjuro-te pelo o Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E disse-lhes Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. É interessante que, olha só, nesse ponto aqui eu quero explicar um detalhe. Nós temos que entender a palavra de Deus, ela é como um quebra-cabeça. Um versículo só, muitas vezes está falando de um momento atual, um momento adiante, um momento bem lá para o final. Porque aqui mesmo está dizendo, muito em breve. Olha, Jesus morreu já faz mais de 2000 anos. Ele está dizendo assim, muito em breve, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Quando ele vem sobre as nuvens, é agora, no final da grande tribulação, né? E esse momento, ele não é repentino, ele é descrito e todos vão ver. Esse não é secreto. Olha, Mateus 24, ainda 27 e 30, eu peguei só alguns versículos, diz assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha, o relâmpago, ele é notório. Todos nós olhamos para o céu em tempo de chuva, né? A gente vê o relâmpago, ouve as trovoadas. A vinda de Jesus, ela é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Um pouco mais dos versículos. Logo depois da aflição daqueles dias, olha só.
Eu não li todo esse versículo, porém ele está dizendo de quê? Que o sol se escurecerá, porque nesse período de grande tribulação, muita coisa vai acontecer. O sol se escurece, cai chuvas de pedras de peso de 35 quilos, como nós já vemos. Então, a natureza, nesse período, vai acontecer muita coisa, né? Então, aqui, a Bíblia está falando que o sol se escurecerá. Não é somente naquele momento, mas todo esse período. Então, por isso que eu falo que a palavra de Deus, ela é como um quebra-cabeça, né? Ele é montado, às vezes, a imagem das peças são muito parecidas, mas ela tem um encaixe perfeito, né? Aí vou continuar lendo aqui. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Olha só, não é oculto. Então há uma diferença da vinda de Jesus e do arrebatamento. Como eu estou dizendo, falei no começo, para quem entrou agora não está pegando esse detalhe, mas eu não estou falando hoje do arrebatamento, mas eu estou mostrando que a vinda de Jesus, a segunda vinda profetizada em toda a palavra de Deus, ela não é oculta. Toda a igreja sabe que Jesus virá no final do período de 7 anos da grande tribulação, né? Versículo João 19:37, só uma parte diz assim: outra vez diz as escrituras, verão aquele que o transpassaram. Quer dizer, aqueles que mataram Jesus há mais de 2000 anos no nosso calendário, eles vão ver Jesus vir nas nuvens. Vai vir no cavalo branco. Nós vamos entrar agora nesse texto. Eu estou fazendo essa introdução para a gente entender que a vinda de Jesus, ela não é oculta e ela tem tempo determinado. Embora nós não sabemos exatamente no calendário qual é esse tempo, porque não houve o arrebatamento ainda e não começou a grande tribulação. Mas assim que começar a grande tribulação na terra, sabemos que é no final dos 7 anos, né? Apocalipse 1:7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Está dizendo sim com exclamação e amém com exclamação, porque é algo muito sério. Agora, nós temos também a carta de Paulo aos Filipenses, que também diz, né, lá no Filipenses 2, versículo 10 e 11, diz assim: e ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja que todos vão ver, aqueles que estão debaixo da terra, sobre a terra, e os que estão no céu vão ver Jesus vir, né? Agora nós vamos entrar no texto, Apocalipse 19, para quem entrou agora, versículo 11, que aqui é a vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Nós vamos ver Cristo vir nas nuvens, no seu cavalo branco, né? Nós vamos estudar essa parte, que é ele vindo. Agora, o que eu quero explicar aqui, que nós vamos ver com detalhe, é que aqui nós temos um Cristo, que muita gente, que nós sabemos que Cristo, ele foi coroado rei, ele foi, como eu vou dizer, as escrituras deu posse do reinado para ele quando ele veio naquele jumentinho. Zacarias 9:9 diz que ele viria, o rei de Israel viria no jumentinho. E quando ele teve aquela entrada triunfal em Jerusalém, ali ele foi aclamado rei de Israel, né? Espiritualmente, embora ele não sentou em tronos ainda, mas esse trono, essa promessa dele sentar no trono de Davi, ele vai acontecer a partir de agora, porque ele vai vir, né, buscar
buscar os seus ou tá com ele, mas ele vai vir resgatar os reinos. E nós vamos ver agora ele com coroas, não uma só, na cabeça, porque ele resgata. Lá em Apocalipse 11, quando o anjo tocou a última trombeta, a sétima trombeta, nós vimos que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Deus. Agora que literalmente ele vai reinar, porque ele vai resgatar. A partir do versículo 17 do 19, nós já vamos ver ele já resgatando esse reino. Por enquanto, agora nós vamos entrar na narrativa da vinda dele, como ele vem em glória. Agora, o que eu quero que os irmãos compreendam, que esse Jesus que vem agora é o descendente de Davi. Ele vem com vestes reais, vestes de rei. Não vem glorificado, não vem no poder e glória que ele é apresentado no Apocalipse 1, que ali ele é aquele poderoso, aquele onde com aquele grande poder, como o sol do meio-dia, né? Com os cabelos brancos, aquele resplendor de glória, de poder que ele apresenta para a igreja, que a igreja vê ele como, né? Vê assim como quem olha para o sol do meio-dia. Ele vai vestir as suas vestes reais de rei. Ele vai vestir o seu manto de rei, e aquele manto vermelho, tingido de sangue, né, com uma cor de sangue. Por isso que nós, nesse texto, eu estou explicando isso para a gente entender melhor. Porque nós não estamos vendo, muitas vezes as pessoas não conseguem diferenciar. Esse Jesus, agora ele vem com todo o poder e autoridade de rei. Ele agora vem montado no seu cavalo, com as suas... Você já viu em filmes o rei mais bonito montado no cavalo? Aquelas vestes glamurosas, lindas, maravilhosas? Olha, leva a sua imaginação muito além do que você pode imaginar, que é as vestes do nosso rei Jesus. Ele vem vestido assim. Por isso que no seu manto vai vir escrito Rei dos Reis, e na sua coxa, que ele vai estar com as vestes de montaria, de rei, né, de rei soberano, vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Louvado seja Deus por isso. Por isso que nós temos que entender essa diferença. Nós conhecemos um Cristo que veio humanamente como homem, né? Depois nós conhecemos, a igreja conheceu aquele Cristo glamuroso, poderoso, aonde quem olhar para ele cai como morto, como João caiu, tanta glória, de tanto poder, e agora ele vem como um rei soberano, poderoso, e vem para retomar, para matar todos aqueles e resgatar o reino das mãos de Satanás. Então vamos começar o texto. Com essa explicação vai ficar melhor para a gente entender. Apocalipse 19, versículo 11, diz assim, e vi o céu aberto. Olha, João viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então veja que ele vem com vestes reais no seu cavalo branco. Eu quero aqui fazer um comentário que lá no Apocalipse 6, nós vimos um que veio, quando abriu o primeiro selo, veio um montado também no cavalo branco, que ele tinha, foi-lhe dada uma coroa, porque ele não tinha coroa, foi-lhe dado, e ele tinha um arco na mão. Nós sabemos que arco é arma do inimigo, né? Porque lá em Efésios 6 a gente vê que o inimigo lança dardos, algumas traduções tá flecha, então são todos armas da mesma espécie, né? Mas aqui o Senhor Jesus, ele vem com a palavra, com a espada, que é a palavra de Deus, né? E essa espada aqui não é aquela espada que ele apresenta lá em Apocalipse 1, que é a espada de 2 gumes, que a espada de 2 gumes, ela corta para mim e corta para você. Aqui não, ele vem com a espada afiada, que é a palavra dele, que vem para detonar mesmo todos aqueles que são do maligno, né? Louvado seja Deus por isso. Então vamos ler. Ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e a sua cabeça havia muitas diademas. Gente, aqui
Na minha tradução tá diadema, mas algumas é coroa. E a verdadeira é coroa verdadeiramente. Porque tem muitas coroas na cabeça de Jesus aqui. Porque aqui ele já resgatou. Volta lá em Apocalipse 11, onde eu acabei de falar, de citar, 15, diz assim, ó. Quando o anjo tocou a 7ª trombeta. E os reinos do mundo vieram a ser do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os reinos, porque sabemos que o inimigo, ele não tem... foi dado a ele por Adão, foi dado, entregue a ele, e ele governa, ele reina nos reinos do mundo. Nós vimos que ele reinou no reino de Nabucodonosor, reino persa, né, no reino grego, no romano. Nós vimos que ele reina através de Satanás aqui no Apocalipse. Então, ele está reinando nas autoridades, nos reinos, nas lideranças que não têm compromisso com o Senhor. Mas aqui o Senhor está resgatando esse reino, esses reinos que foram entregues. Ele está retomando. Então aqui, por isso, Jesus, ele vem agora com todas as coroas na sua cabeça, muitas coroas, que ele agora é rei absoluto, porque enquanto Cristo não resgatar esse reino, ele não pode reinar literalmente. E toda a palavra de Deus, desde nós estudamos de Samuel para cá, sabemos que o descendente de Davi vai sentar para sempre no seu trono. Não foi assim? Não é assim que a Escritura diz? É um reino perpetuamente. Mas Cristo já sentou no trono de Davi? Ainda não, mas agora ele está resgatando esse reino, e a partir daqui ele vai reinar durante 1000 anos sentado no trono de Davi, como é a promessa de Deus. Por isso que agora ele está vindo como o rei, o descendente de Davi, com vestes reais, e está com essas coroas dos reinos do mundo que foram tomados. Agora ele é rei absoluto. Por isso que ele vem com grande poder e grande autoridade, e vem para julgar as nações, e vai retomar aquilo que foi usurpado por Satanás, né? Aí o versículo, vou ler o 12 de novo. E seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. Vou ler de coroas, porque no meu tá diadema, mas é coroas para ficar mais entendido. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestindo umas vestes salpicadas de sangue. Veja que esse manto que Jesus está vestindo é um manto vermelho, cor de sangue, salpicado de sangue. Nós vamos ver agora, lá Isaías profetizou sobre isso. Isaías falou sobre esse manto. Então não é aquelas vestes que nós vimos no capítulo 1 de Apocalipse. Não é aquelas vestes brancas como a lã, né? Aquele branco que chega, às vistas do humano não tem condição de contemplar, de tão linda e tão perfeita e tão gloriosa que é. Aqui ele está com um manto tinto de sangue, um manto vermelho, cor de sangue, porque as suas vestes aqui é glamurosa, porém é vestes de um rei, né? Vestiu uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que havia no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Então veja aqui, ele está vindo no seu cavalo branco, suas vestes reais, vermelhas, salpicadas de sangue, e ele vem, o exército do céu, tanto de anjos como a igreja. Eu creio aqui que vai acompanhar Jesus nessa peleja, são 144, que nós dizemos, que lá está dizendo que ele vai seguir o cordeiro para onde quer que ele vai. Então eu creio que esses estão de frente, que são as primícias, né? Mas eu creio também que a igreja está vindo também juntamente, porque ele agora vai cumprir
aquilo que foi dito lá em Atos dos Apóstolos. Não sei se os irmãos dizem, quando Jesus estava no final do seu ministério terreno, depois que ele ressuscitou, ele passou 40 dias entre os discípulos, dando instrução, ensinando, fazendo tudo para eles. Aí um deles perguntaram, mestre, eu vou até ler isso para você, que eu acho muito interessante, porque vai se cumprir agora. Ó, diz assim, ó, e aqueles, pois, que se havia reunido, né, que estavam todos reunidos, né, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Porque todo Israel, eles esperam esse reinado de Cristo, espera esse reino de paz, espera esse reino que foi profetizado, que ele sentaria perpetuamente no trono de Davi. Então eles esperavam, eles acreditavam que Cristo iria sentar naquele tempo. Mas não foi como eles pensou, não foi daquela forma. Jesus responde e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então veja que, olha, os crentes, o servo de Deus, os discípulos de Jesus, como nós, esperamos esse reino de paz, esse reino onde ele vai ser o nosso rei absoluto, rei de paz, né? Todos esperamos, já faz mais de 2000 anos que a igreja espera isso, né? Agora veja aqui quando Jesus sobe aos céus, né? Versículo 9 que eu vou ler. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Versículo 10. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, e os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? E esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então veja, a promessa é que Jesus vai voltar pelo mesmo lugar, Monte das Oliveiras, que Jesus estava aqui no Monte das Oliveiras. Se eu ler mais embaixo, vai ver que eles, no versículo 12 vai dizer que eles estavam no Monte das Oliveiras. Então Jesus, ele vai voltar pela mesma forma como eles viram Jesus ser ocultado nas nuvens, indo para o céu, ser recebido no céu, ele vai voltar. E agora chegou o momento, Jesus está resgatando, vindo resgatar esse reino para vir com a sua igreja. E ele vai descer para o Monte das Oliveiras, descer na terra de Jerusalém e vai sentar no trono de Davi, como é a promessa de Deus. E vai reinar durante 2000 anos. No próximo estudo, em nome de Jesus, já vai ser, vou falar sobre o milênio, né? Então vamos dar continuidade. Versículo 15. E da sua boca, aqui ele está vindo, resgatando. Da sua boca saiu uma grande espada para ferir com ela as nações. Aqui ele não veio como cordeiro. Esse rei soberano e absoluto, ele veio para reinar e para julgar. Ele veio para resgatar e para destruir tudo aquilo que vem contra, né? Então, veio para ferir com ela, com a sua espada, a espada que sai da sua boca. Eu sempre cito isso, eu citei várias vezes durante esse período do estudo, né? Jesus, quando ele fala, a boca dele, a palavra que sai da boca dele, ela corta como espada, ela mata, ela destrói. Aqui ele vem com essa espada afiada de guerra, tá? Para ofender. Lembra, eu já citei isso aqui, falei várias vezes, vou falar de novo. Quando Jesus foi pego, os homens dos sacerdotes, o povo lá dos maiorais, vieram pegar Jesus para crucificar, para matá-lo, quando ele chegou, perguntou, a quem buscais? Quando eles falaram que era Jesus o Nazareno, ele falou, sou eu. Quando ele falou, sou eu, lembra que os soldados caíram para trás pelo impacto da palavra que saiu da boca dele? Aí ele abrandou a palavra e disse, sou eu. Aí sim. Então a palavra de Deus, ela é uma espada, que só com a espada ele destruiu todos os inimigos de Deus. Nós vamos ver a partir do versículo 17, que vai ser a grande ceia de Deus. A ceia onde
as aves do céu vai comer os cadáveres, né? Aqueles que estão reunidos no Armagedon, as nações que estão ali reunidas, né? Versículo 15, a continuação. E ele mesmo é o que pisa o lagar da ira, o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Que lagar é esse? Nós já falamos muito sobre ele, lá no Apocalipse 14, versículo 19 e 20, vai dizer que aquelas uvas que foi vitimada, elas foram jogadas num lagar. Lá em Apocalipse 16, aqui no capítulo 16, eu não vou nem entrar lá para a gente ganhar mais tempo, que fala que na sexta taça, fala que os espíritos, 3 espíritos saíram do falso profeta, espírito como Hans, que foi para as nações, o mundo inteiro, para reunir em peleja todas as gentes do anticristo, para reunir nesse grande lagar, onde nós chamamos de Armagedon, que está lá no 16:16. Agora, aqui, esse lagar da ira, que é esse lugar de ira, as nações estão reunidas, né, para guerrear contra o Cordeiro, contra o Rei soberano. Mas ele, com a espada que sai da sua boca, ele vai matar todos. Que diz assim, ó, ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E, agora, na sua veste, na sua coxa, tem escrito este nome, tá em letra maiúscula aqui, ó, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, veja que aqui não é aquele esplendor cheio de poderoso que aparece para a igreja lá no Apocalipse 1. Aqui é o rei, é o soberano, aquele que vem com vestes reais, vestes tremendamente, olha, como eu falei no começo, bota a sua imaginação para imaginar um rei montado num cavalo branco, mais soberano, mais absoluto, mais poderoso. A sua imaginação ainda não pode alcançar. Como serás o Rei Jesus quando vem nessas vestes? Agora vamos ver o que vai acontecer com essas vidas que vão ser mortas pela espada que saiu da sua boca. Versículo 17 diz assim: e vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Nós vimos nesse capítulo 19, no outro estudo passado, nós vimos a ceia das bodas, que é do casamento do Cordeiro com a sua igreja. Aqui nós estamos vendo a ceia do grande Deus, que é onde as aves vão ser. Quem vai ser o alimento da ceia são os reis, os poderosos, as nações ímpias, né? Todo o povo do anticristo vai ser o alimento para as aves de rapina, para as aves do céu se alimentarem. Versículo 18 diz assim: para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Então veja que aqui não está incluído o povo de Deus, que o povo de Deus já celebrou a ceia com Cristo, né? Já como noiva do Cordeiro, já celebrou o casamento das bodas. Aqui é a ceia daquelas nações ímpias, homens, tanto livre como escravo, como reis, como soberanos, todas as raças de ser vivente que não tem parte com o Senhor Jesus, tornarão ser alimento, vão ser alimento das aves do céu. Versículo 19 diz assim, ó, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E, versículo 20, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, quer dizer, o sinal do diabo, né? O sinal, a marca da besta, que nós vimos lá no Apocalipse 13, né?
receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então aqui o lago de fogo vai ser inaugurado com o falso profeta e o anticristo, né? Que é a besta do Apocalipse 13, que ela sobe do mar, que é aquele homem que incorpora o próprio Satanás para governar. Esses vão ser lançados vivos no lago de fogo. Lago de fogo é aquele que vai ser a prisão eterna dos ímpios, né? Eles vão inaugurar, porque todos aqueles que morrem sem Cristo estão aguardando no inferno, né? No lugar de mortos, aguardando depois, no final do juízo, do grande juízo, o grande tribunal de Deus, o juízo, o trono branco, onde eles vão ser jogados também. Mas agora, o falso profeta e o anticristo, eles vão ser lançados vivos dentro do lago de fogo. Versículo 21, e os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca. E do que estavam assentados sobre o cavalo, de todas as aves, se fartaram das suas carnes. Então, todos aqueles que estavam reunidos lá na que a gente chama no Armagedon, que estavam tentando fazer guerra contra o rei dos reis, eles foram mortos com a espada que saía da boca de Jesus. Porém, esses que foram mortos, os corpos, vão servir de alimento, que é a grande ceia do grande Deus, né? A ceia do grande Deus, que todas as aves do céu foram convocadas, né? O anjo que estava no céu convocou, no sol, convocou todas as aves para comer os cadáveres dessas vidas que foram mortas. Mas as suas almas foram para o lugar do morto, não para o lago de fogo ainda. Só quem foi para o lago de fogo, vivos, sem morrer primeiro nessa carne, foi lançado vivos, foi o anticristo e o falso profeta. E nós vamos ver no estudo aqui para diante, versículo capítulo 20, nós vamos falar sobre o milênio, nós vamos ver que eles vão permanecer no lago de fogo para toda a eternidade. E durante os 1000 anos que Cristo vai reinar na terra, Satanás vai ser preso, né? Vai ficar em prisões, preso no abismo, né? E esses dois já vão continuar no lago de fogo. Aí no final, quando terminar os 1000 anos de reinado de Cristo, vai surgir outra guerra, o diabo vai ser solto, vai contaminar muitas vidas, que nós vamos falar sobre isso no milênio, porque nós entendemos, eu quero explicar isso, depois a gente fala com mais detalhes. Porque durante esse momento que Cristo vem nas nuvens, muitos daqueles que não têm o sinal da besta e que reconheceram, principalmente dos judeus, que reconhecem Jesus quando vê o nome escrito Rei dos Reis na sua coxa e nas suas vestes, vão reconhecê-lo e vão crer que ele é verdadeiramente o Cristo esperado por eles. E muitos vão confessar Jesus naquele momento. E esses que confessar Jesus naquele momento, ainda no seu corpo de carne natural, eles vão entrar para o milênio naturalmente, como eu e você. Eles vão entrar para o milênio. E por isso que no milênio vai existir procriação, vai existir nascimentos, vai existir trabalho, vai existir tudo. Embora a igreja que já está com Cristo é que vai reinar juntamente com Cristo. Eles vão reinar as nações, né? Nós vamos ver isso no próximo estudo. Eu quero preparar e falar um pouco do milênio. Vai ter ensino da palavra, vai ter criação, vai ter criança, vai ter animais, vai ser um reinado natural. A terra vai continuar. Durante esse milênio, a terra vai ser purificada de todas as maldades, porque Cristo vai reinar na terra durante 1000 anos, vai sentar no trono de Davi. Como eu falei, ele vai dar sucessão ao trono de Davi, né? E esse período vai haver nascimento, porque muitas vidas quando Cristo vem agora, que como ele está vindo, narrando a vinda dele, que ele vai, aqueles que se arrependerem no momento e reconhecer o Cristo verdadeiro,
que vai confessá-lo como Senhor e Salvador, esses ainda terão salvação, que nunca há a porta fechada se houver arrependimento. Nós vimos durante todo esse período tenebroso de grande tribulação, nós vimos que houve salvação durante todo esse tempo. Agora, nesse período das taças, do julgamento da grande prostituta, da grande Babilônia, não se menciona. Mas quando Cristo vir nas nuvens, aqueles que têm conhecimento da verdade, aqueles judeus que têm conhecimento da verdade, que sabem que eles aguardam o Cristo verdadeiro, que eles não creram quando ele veio filho de Maria e José, porque eles acreditavam que Cristo viria de palácios, né, vestindo vestes poderosas de rei. Os maiorais não creram que era o Cristo, mas agora muitos que estão presentes, eles vão reconhecer Jesus e vão confessá-lo. Vão acreditar que o Cristo está vindo. E nesse momento vão confessá-lo. E eles vão passar para o milênio de carne e osso, como eu e você. Por isso é que vai haver criação, vai haver nascimentos. O mundo vai novamente ser povoado, né? Tanto que nós vamos ver que quando o inimigo for solto depois dos 1000 anos, ele vai sair para contaminar as nações, né? Infiltrar no meio do povo e vai trazer descontentamento e vai conquistar ainda uma multidão de pessoas que vai se aderir a Satanás, porque o ser humano, infelizmente, ele tem as duas naturezas, do mal e do bem, né, dentro dele. E normalmente a tendência do ser humano é partir mais para o mal, né? E não vai ser diferente com esses nascidos nesse reino de paz. Né? Não vai ser diferente. Vai haver descontentamento, né? Vai haver pessoas que vai partir para o lado do inimigo. E aonde Satanás vai abocanhar muitas vidas ainda, né? Nós vamos ver no próximo estudo. Louvado seja Deus, por hoje nós ficamos por aqui. E hoje eu tinha muitos versículos para a gente comparar, é um assunto tão tremendo, mas eu queria trazer mais uma narrativa, que nós estamos muito atrasados, né? Tem muita sexta-feira que nós estamos ficando sem estudo e eu tô com muita vontade de encerrar o livro de Apocalipse, que eu creio que até vocês estão cansados, né? Graças a Deus nós já passamos daquele período difícil, agora nós vamos entrar nas partes melhor para aqueles que estão com Cristo, né? Louvado seja Deus.